Chegamos ao último bloco do programa de hoje, que discute o desempenho da Justiça do Trabalho com o ministro corregedor Carlos Alberto Reis de Paula. Ministro, a Escola Judicial do TRT de Santa Catarina tem empreendido uma série de visitas a empresas, com o objetivo de inserir os juízes assim de uma forma mais viva na realidade dos processos. O senhor diria hoje que as escolas judiciais são uma boa ferramenta para aproximar os juízes da sociedade? A escola judicial, para mim, como ex-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, que é o ENAMAT, vinculado ao TST, é a nova perspectiva do magistrado. É o novo magistrado que vai buscar o seu perfil e vai ter o seu perfil desenhado por meio e através das escolas judiciais, sob a supervisão da ENAMAT. A Escola Nacional, a ENAMAT e as escolas regionais, que foram praticamente implantadas, a Escola Nacional implantada pela Emenda 45, como órgão do Tribunal Superior do Trabalho, para mim é o novo caminho da magistratura. Por que esse novo caminho? Porque a magistratura, se nós entendemos a magistratura como sendo um ofício, e um ofício de cidadania, porque à medida em que nós estamos investidos de um dos poderes da nossa república, né, de um dos poderes, como órgão do poder judiciário, a escola passa a ser o caminho obrigatório para essa nova magistratura. É ajudar o magistrado a ser, estar e fazer. E quando você situa a questão da Escola Judicial do TRT, da 12ª Região, com sede aqui em Florianópolis, que tem essa experiência pioneira e imprescindível de levar o magistrado a conhecer a sua própria realidade, é um dos trajetos, uma das trajetórias obrigatórias porque passa a magistratura. O magistrado, ele tem que estar próximo à realidade, ele tem que estar próximo ao jurisdicionado e próximo ao que o cerca. Daí porque, em sua formação, eu acho indispensável que ele se aproxime dessa realidade. Eu acho elogiável essa atitude da Escola de Formação de Magistratura aqui de Santa Catarina. Muito bem. Os tribunais do trabalho também vêm implantando programas de gestão ambiental e documental. O senhor tem acompanhado a evolução desses programas e seriam esses programas uma prova da efetiva responsabilidade social da Justiça do Trabalho? Acompanhar a implantação dos vários programas de gestão é uma obrigação do próprio, decorrente das atividades do próprio corregedor. E eu entendo que a gestão de pessoas e a gestão de documentos são efetivamente campos obrigatórios para a nova estruturação da Justiça do Trabalho. E, sobretudo, essa preocupação com o meio ambiente, sobretudo, ela se insere naquilo que é indispensável hoje. Quando se fala em responsabilidade social das empresas, nós não podemos esquecer em falar dessa responsabilidade em relação à instituição. O tribunal, como instituição, como órgão vinculado ao Poder Judiciário, obrigatoriamente passa por essa fase, porquanto essa responsabilidade, eu sempre digo, está destinada à cidadania. E tudo que diz respeito à cidadania, especificamente a do trabalho, mas cidadania de forma genérica, diz respeito ao Poder Judiciário. Muito bem, ministro, o senhor deve ter ouvido falar sobre a proposta de emenda constitucional número 12, que altera a forma de pagamento dos precatórios, ou seja, para o nosso telespectador entender, dívidas do poder público que não podem mais ser discutidas judicialmente. Uma das propostas é acabar com a ordem cronológica de pagamentos, fazendo uma espécie de leilão inverso, às avessas. Quem oferecer o maior desconto ao Estado, recebe primeiro. O que o senhor pensa disso? O Estado tem privilégios, até assegurado dentro da própria lei. Agora, os privilégios do Estado, eles têm que ter limites. Dentro dos limites que nós temos de estabelecer, aqueles limites que decorrem do direito dos credores. Os credores que são cidadãos, que adquiriram o direito em relação ao próprio Estado. Agora, eu lhe pergunto, o Estado como devedor, ele tem privilégios que ultrapassem o razoável?
Eu acho que não pode ter. Ele pagar por meio de precatório já é um privilégio, porque efetivamente os bens públicos não podem ser penhorados. Nós temos de arrumar um procedimento em que nós coloquemos em cotejo e balanceemos o interesse público com o interesse privado. O precatório visa isso. Mas nós criamos, através de projeto, uma prioridade para aqueles que dão maiores descontos. Significa que aqueles que têm mais potencial econômico e financeiro vão receber os seus créditos. E aqueles que necessitam não vão receber o seu crédito. Porque o pobre, ele não pode abrir mão do seu dinheiro. Além dele ser pouco, ele não pode dar desconto, né? Ele não pode dar desconto. Não pode dar desconto. O que nós temos de regulamentar, aproveitando essa emenda, é buscar uma forma, um procedimento de efetivamente valorizar o crédito, principalmente aqueles créditos decorrentes do trabalho. Tá certo. Os tribunais superiores têm criado mecanismos para evitar que se perca muito tempo julgando muitas ações que versem sobre o mesmo conteúdo. É o caso das súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, os tribunais têm de caminhar com urgência para encontrar soluções para a pletora de processos que nos assaltam diariamente. O Supremo Tribunal, a partir da emenda 45, passou a ter como um dos instrumentos hábeis a essa finalidade a súmula vinculante. Nós, no Tribunal Superior do Trabalho, assim como o Superior Tribunal de Justiça, não temos a súmula vinculante. Mas nós podemos valorizar as nossas súmulas, que não são vinculantes, mas deveriam ser consagradas como impeditiva de recurso, a admissibilidade de recurso. Agora, eu acho que nós, na Justiça do Trabalho, poderíamos caminhar para ter um procedimento que foi agora adotado por força de lei dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça. Nós reunirmos todos os processos que têm o mesmo tema. O julgamento desses mesmos temas ficariam suspensos. Um determinado processo iria para julgamento no Superior Tribunal de Justiça. No nosso caso, iria para o Tribunal Superior do Trabalho. E esse julgamento, que seria o mais amplo possível, possibilitando inclusive a intervenção de pessoas outras que atuariam por causa da tese que está sendo sustentada, nós fixaríamos um julgamento, um precedente, que vincularia os demais processos. Eu acho que seria um caminho que nós evitaríamos o grande número de processos de matérias repetidas que nós temos na Justiça do Trabalho. Outra coisa, já que você aborda essa questão, um dos fatores do grande número de processos que nós temos, recursos, sobretudo no TST, é a divergência que graça internamente entre os próprios tribunais. Dou-lhe um exemplo. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região tem 3 turmas. 3 turmas que funcionam com 5 juízes, né? E que, na verdade, cada julgamento, 3 atuam. Ora, dessa forma, nós vamos ter várias composições e vamos ter decisões colidentes dentro do próprio tribunal. Essas decisões que conflitam internamente do tribunal geram uma insegurança no jurisdicionado. E são 3 ou mais fontes de recurso para o TST, à medida que essas decisões são confrontadas com decisões de outro tribunal. Indispensável que os tribunais descubram que no órgão colegiado é bom haver uniformização para a segurança do próprio Poder Judiciário. É uma das teclas em que insisto, a uniformização da jurisprudência dos próprios tribunais regionais. Bom, ministro, nós queremos agradecer muito a sua disponibilidade de participar dessa entrevista e deixamos o senhor à vontade para fazer a sua conclusão. Vanderlei, foi um prazer muito grande poder participar desse debate aqui com vocês, poder exprimir algumas ideias e lhe dizer de forma pública que eu tenho um prazer muito grande de estar aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. E tenho porque estou podendo acompanhar o trabalho desenvolvido por colegas magistrados. E já notei a qualidade e a eficiência desse trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, a nossos olhos, tem se revelado exemplar em termos de preocupação, de celeridade com a prestação judicial. Alguns acertos, obviamente, deverão ser feitos e são desafios postos. Nós continuamos com o desafio no processo da execução. Nós precisamos nos preocupar
com o juízo auxiliar de execução. Nós precisamos voltar os olhares para arranjar procedimentos que possibilitem a sentença líquida e o acórdão líquido. São desafios que nós colocamos para os juízes que integram esse tribunal, em relação aos quais estamos recebendo uma acolhida muito positiva, e nós esperamos, dessa forma, caminhar para cada vez mais aprimorar essa prestação jurisdicional que é ofertada por este tribunal. Ministro, muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Chegamos ao fim de mais um Justiça do Trabalho na TV. Hoje entrevistamos o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Voltamos na próxima semana com mais um tema do seu interesse. Até lá!